Ela foi diagnosticada aos 15 anos com o linfoma de Hodgkin. E após um breve período de cura, a doença retornou de forma agressiva, aquilo que chamamos de recidiva. Ela tem um tumor de 17 centímetros hoje que envolve parte do coração e pulmão. Atualmente a Isabel está aquilo que os médicos chamam de cuidados paliativos e frequentemente atualiza seus seguidores sobre seu estado de saúde e sua rotina. Casou-se com o Lucas. Me lembro de ter visto uma entrevista dela antes do casamento. Se casou no dia 22 de abril, em uma cerimônia civil. Se ela tivesse me autorizado, eu, enquanto pastor, teria feito a parte religiosa. Há muita determinação e não foi convidada para este programa, para esta emissora, para falar de morte. De jeito nenhum. Para falar de vida. Porque ela é um exemplo de vida, de luta pela vida, de valor à vida. Isabel, seja bem-vinda à Rádio Musical. Oi. Seja muitíssimo. Prazer. Muito obrigado. Prazer é todo meu, viu? Você é muito bem-vinda. Eu sou o teu amigo. Obrigada. Eu vou dizer que eu sou teu amigo. Você pode contar comigo para o que der e vier. Você tem um jeito muito doce de falar. Obrigado pela Muito entrevista, obrigada. pelo papo. Você é muito bem-vinda. Você tá bem? Como é que você tá? Quero saber como é que você tá. Tô bem, graças a Deus. Eu tô aqui na recepção do hotel em Foz do Iguaçu e tô muito bem hoje, graças a Deus. Tá bem. Quando a gente diz bem, evidentemente, esse bem, eu até vi uma entrevista sua na revista Marie Claire e quero comentar com você essa entrevista. Esse bem pra você é o quê? Eu tô bem, Gerê, eu hoje não tô sentindo dor e tudo vai bem. Aliás, numa declaração muito recente, você falou que você hoje em dia se sente muito melhor do que antes. Sim, com certeza. Acredito que pra mim estar bem, além de ser emocionalmente, é uma questão bem física mesmo, porque eu tive muitos dias onde era só com dor, enfim, e eu poder estar sem dor e poder estar aproveitando a minha vida, isso significa estar bem, sabe? Você tá casadinha de novo, assim, né? Você casou no dia 22 de abril. Tá? Sim, Como é que bem tá, recente. como é que tá a lua de mel? Ai, foi tudo muito lindo, graças a Deus. A gente passou um hotel fazenda. A gente tá só viajando a trabalho, aproveitando um pouquinho. Quando você diz viajando a trabalho, é porque você passa, a partir da sua declaração, a tua vida muda. Você é uma influenciadora. Sim. Que vem e revela a todos aqueles que te seguem em diversos veículos de comunicação que você está numa fase chamada terminal de um câncer agressivíssimo. Já superou a expectativa médica, porque os médicos te deram quanto tempo de vida? Eles me deram de 4 a 6 meses de vida. Isso há quanto tempo foi dito? Há 6 meses. Há 6 meses. Então, os médicos, nós estamos hoje, é dia 8 de julho, há exatos 6 meses os médicos disseram, Isabel, não crie muitas expectativas além disso que nós estamos lhe falando. Você tem de 4 a 6 meses de vida. E você, que é uma menina do Paraná, se não me falha a memória, contrariando a expectativa médica, tá com um sorriso lindo nesse vídeo, por onde eu lhe vejo, e dizendo, eu tô aqui, eu tô viva e tô feliz. Você tá feliz, Isabel? Tô muito feliz. Acho que eu poder estar vivendo tudo isso, não só em relação, assim, ter superado o tempo de vida, mas em relação a eu poder estar aproveitando a minha vida com o meu esposo, com a minha família, isso tem me deixado muito bem, assim. Então, acredito que minha qualidade de vida aumentou muito desde que eu entrei para os cuidados paliativos, né? E desde então, eu tenho me sentido muito feliz porque conseguiu controlar minha dor, que era o que mais me incapacitava, assim, de poder viver diariamente, né, na minha rotina, assim. Então, poder ter o controle dessa dor e poder controlar os sintomas da doença, com certeza me deixa muito feliz. Além de comunicador e por estar numa rádio gospel, eu também sou pastor e preciso lhe fazer uma pergunta e, por favor, fique à vontade para responder ou não e da maneira como você quiser, uma vez que você é livre para tal.
Como é que Claro. você viu Deus? Eu acho que eu vi em algum bate-papo seu falando de uma conversão ou frequentar uma determinada igreja durante algum tempo da tua vida. Como é que Deus se encaixa nesse período entre o diagnóstico, cura, a volta da doença e aquilo que chamamos de trato paliativo? Como é que você se relaciona e está se relacionando com Deus? Então, acredito que o que me motivou, assim, a querer continuar o meu tratamento e também a seguir a minha vida de melhor qualidade de vida foi realmente Deus, assim, a minha fé, porque até você ter algo para se apegar e também você querer buscar algo para achar um sentido para você querer viver, né? Foi o que me sustentou muito, tirando a minha família. E eu vejo muito, assim, Deus no meu dia a dia e nos pequenos detalhes, sabe? Porque eu acho que Deus, ele é um Deus de detalhes e além de coisas grandes que ele pode fazer, ele também presta muita atenção nas pequenas coisas, sabe? Então, acredito que, assim, eu passei a tomar uma decisão, que tem uma frase que eu gosto muito aqui, é o seguinte, que a gente pode viver todos os dias como se nunca fosse acontecer um milagre, ou a gente pode escolher viver todos os dias como se todos os dias fosse um milagre, sabe? E quando eu decidi tomar essa frente de querer viver como se fosse um milagre todos os dias da minha vida e poder, assim, estar com Deus nas pequenas coisas da minha vida, do meu dia, com certeza foi o que me sustentou até aqui. Hoje, quer dizer, a previsão médica coloca um término naquilo que chamamos de vida num dia chamado hoje. Tenho que te perguntar, e preciso da tua resposta sincera também. Você se casa sabendo que eu vou me casar, mas eu sei que vou morrer. Um desafio para você e para o teu marido. Ou você ainda guarda com você, Isabel, a esperança do milagre da cura? E alguma coisa dentro de você, embora tudo bem, você deve ter feito algum exame ontem ou semana passada e os médicos disseram, olha, realmente conforme foi previsto, você tem aqui um tumor de 17 centímetros, está comprimindo teu coração, pulmão, isso aqui não vai muito tempo, o tratamento paliativo que você está fazendo, mas lá no fundo, há alguma coisa dentro de você quando você acorda, quando você vai se deitar, ao lado hoje do teu marido, não diz assim, mas pode ser que Deus cure. Sim, com certeza. Até assim, ele estava, para atualizar, né? Ele estava 17 centímetros, mas depois que eu realizei o último tratamento, hoje em dia eu só faço tratamento com canabinoide, né? Com o óleo da cannabis. E esse tratamento foi o que também ajudou a retardar assim, o crescimento da doença. E hoje a minha doença se encontra com exatos 6 milímetros, graças a Deus. Mas eu acredito que isso não é apenas efeitos de medicações que eu utilizo e utilizei, mas também é Deus ali, porque eu sempre falei pro Lucas, e o Lucas também sempre me falou, que eu veria minha cura no meu casamento. Então, eu criei que quando eu me casasse, ali seria um passo para mim ser curada e eu poder ver de perto ali o controle da minha doença, como a doença está bem estabilizada. Claro, eu tenho alguns nódulos, na realidade, eu tenho um do meu pescoço que tem 1 centímetro, mas o do tórax ali, que era o maior, né, que você citou antes, o tamanho, ele tá hoje em dia com 6 milímetros praticamente. Então, eu acredito muito que foi em pouco tempo, assim, ele conseguiu diminuir muito essa questão do crescimento. E hoje eu vejo o quanto Deus tem cuidado, assim, de mim nessa relação, sabe? Então, além de eu crer, assim, que a doença vai sumir por completo, eu também creio que todo esse efeito de agora é Deus. Poxa vida, agora você atualizou a mim. Quer dizer que esse tumor que de fato muito te prejudicava, de 17 centímetros, hoje tem 6 milímetros. 6 milímetros. Quer dizer, sumiu para quase nada. Quase nada. Sumiu para quase nada. E aí você atribui, eu estava dando uma olhada na tua entrevista, embora há aqui algo que, há um roteiro e coisas do tipo, eu gosto muito de ver o papo fluir com o entrevistado. Você aos 11 anos de idade tentou suicídio. E aí você Sim. diz nessa entrevista,
eu sou mais feliz hoje. Mesmo tendo... O que te leva à depressão lá na adolescência, e mesmo com essa doença, e em meio a essa luta, o que te faz tão feliz agora? Lá atrás, com 11 anos, até com tentativas de suicídio. Por quê? Existe uma resposta? Acredito que eu, durante minha adolescência, vivi um período muito conturbado, assim, na minha vida. Em relação a algumas coisas, eu sofri muitos abusos durante o período escolar, e também algumas coisas assim, da minha adolescência mesmo. Acredito que foi uma fase bem complicada minha, mas a diferença é que, além de eu ter crescido e amadurecer, e ver que quem define minha felicidade sou eu mesma, eu sofria e sofro com transtorno de ansiedade generalizada. Então, quando eu aprendi a ter controle do meu emocional, fazendo um acompanhamento e tudo mais, isso acabou tranquilizando muito, assim, a minha vida, sabe? E quando, mesmo hoje em dia que eu tenho uma doença, eu acredito que, assim, eu sou feliz hoje porque eu aprendi a dar valor para as coisas que eu não dava valor antigamente. Apesar de eu ter aqueles meus sintomas bem severos, assim, em relação à depressão, eu não sabia aproveitar a minha família, quem eu era. Eu não me conhecia porque eu só tinha 11 anos. Então, acredito que para uma criança de 11 anos se conhecer assim é muito cedo. Mas quando eu passei a ter conhecimento sobre quem eu era, o que eu gostava, e também as pessoas que estão ao meu redor, e dar valor às coisas que eu tenho e estão em mim, sabe? Por exemplo, eu não me lembro antes do câncer como que é respirar assim com dois pulmões. Eu perdi 30% do meu pulmão esquerdo por conta de água que eu tive no pulmão. E meu pulmão entrou em um colapso, porque o tumor ele era muito grande, né? Ele tinha um pouco mais, assim, de 17 centímetros, e ele acabava comprimindo muito o meu pulmão esquerdo. Então, assim, foi um período bem complicado. E quando eu percebi, assim, eu e Deus, assim, que eu finalmente chegou a hora de eu dar valor para as coisas, ou se não, se eu não desse valor, eu não seria nada, eu não conseguisse, assim, levantar na cama, porque durante meu tratamento eu também passei por um período, assim, bem complicado, né, um período bem depressivo. Acredito que seja normal do tratamento mesmo, e pela situação, mas quando eu percebi que eu precisava levantar da cama, eu precisava fazer um esforço em vida, enfim, acredito que foi isso que mudou principalmente. Olha, você é um livro aberto. Você está falando de algo que eu também tenho e encontrei muito na palavra de Deus, em Jesus. Eu também sofro de transtorno de ansiedade generalizado. E sei bem o que é isso de perto. E sei a luta que é e a luta que se trava. E como eu encontrei resposta para isso, além de todos os acompanhamentos que faço. Eu estou me abrindo porque você, mais aberto que você não tem. Você é um livro aberto e eu não poderia entrevistar de maneira a camuflar algo que pertence a mim. Você conhece teu marido como? Meu marido eu conheci na academia. Quer dizer que você vai malhar. Recebeu alta, foi malhar, e o teu marido ficou de fortão. Eu acho que eu vi algo do tipo, ele foi te ajudar a usar algum aparelho e foi ajudar a usar algum aparelho que aí ele insistiu no dia seguinte. Se você não gostava de academia, você se apaixonou pela academia e pelo teu marido. Sim, com certeza. Eu sou bonito. Ele é bonito. Ah, deixa ele aparecer aí no vídeo, né? Pode apresentá-lo, ele tá do lado, ele tá do teu lado. Sim. Seja bem-vindo ao bate-papo, né? Uma honra conhecê-lo. Você tá bem? Tudo bem? Eu tô bem, você? Melhor agora, lhe vendo, quer dizer, vendo um pedacinho do seu rosto e lhe ouvindo. Ah, tá. Tem que vir mais pra cá, calma aí. Aê, forma um casal muito simpático, muito querido, que se apaixonaram na academia. E se não me falha a memória, você vem de uma família evangélica ou algo do tipo, não é isso? Abel? É você, amor. Não, eu não venho de família evangélica. Tá. E como é que é essa relação com Deus que você tem e que você falou para ela, dizendo, olha, a tua cura será desatada através desse nosso enlace, dessa nossa aliança em Deus? Então, assim, na minha vida, antes mesmo de eu conhecer Cristo, a minha família inteira é católica.
Tá. de tudo, né? E eu sempre tive um pensamento em ter uma família. Nunca fui uma pessoa de ir em festa e aproveitar coisas mundanas. Tá. Quem me conhece sabe disso. E eu conhecer a Isabel foi algo tão divino, sabendo já da doença dela, que eu falei, amor, o dia que a gente casar, vai ser o momento da tua cura. E eu coloquei isso no meu coração e falei pra ela, né? E realmente é algo que tá se transformando e tá se tornando real. Se eu perguntar pros dois, assim, pro casal que tá diante de mim e um mar de gente nos ouvindo aqui em São Paulo, pelo rádio, daqui a 5 anos, quando se faz uma entrevista de emprego, uma pergunta que é muito decisiva e definitiva é quando se pergunta assim, como é que você se vê daqui a 5 anos ou onde você se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos esse casal lindo se vê como, com quantos filhos, fazendo o que da vida? Queria saber dos dois. Eu me vejo com 2 crianças ou 3. Eu quero ter gostaria de ter 2 ou 3 filhos. Também é muito complicado o processo de adoção por conta da minha doença, né? Mas se eu pudesse ter a opção assim de adotar, eu também adotaria uma criança. Então eu também me vejo assim trabalhando, né? Que nem eu faço hoje com a internet, enfim, e conquistando os nossos sonhos. Mas eu acredito que o que eu gosto de ver assim, em relação ao meu futuro é realmente essa questão de ser alguém que vá aproveitar a vida e conhecer coisas que eu sempre quis conhecer, sabe? Por exemplo, algo que você não conhece e se arrepende de não ter conhecido, mas prevê, eu ainda vou conhecer. Então já sei que você quer ter 2 ou 3 filhos, que você quer adotar um também. Sim. Já deve ter escolhido, deve ter os nomes na cabeça. Se não tiver, eu posso sugerir, se for menino, você pode chamar de Gerê ou Jeremias. Vai ser lindo. Nossa! Verdade. Tem um lugar que eu gostaria muito de conhecer, que inclusive eu ganhei a viagem, que é a Maldivas, né? A gente ganhou a viagem pra lá. Só que a gente vai ver ainda se a gente vai conseguir esse ano ou somente ano que vem. Mas é um lugar que eu gostaria de ir. Olha só, minha mulher me cobra também, porque eu tô casado há 21 anos, ela fala assim, meu sonho é conhecer Maldivas, você tem que me levar nas Maldivas. Eu falei, nós vamos pra Maldivas ainda. A gente fica retardando os planos e deixando pra amanhã, e eu acho que você é o grande exemplo do ser feliz agora. Sim, acredito que essa questão de ser feliz agora é o significado assim pra vida, né? Porque é a gente que controla a nossa vida e a gente que escolhe se a nossa vida vai ser tomar um rumo bom ou ruim. Então eu acredito que o ser feliz é uma escolha, né? Não é um sentimento assim, é uma escolha. Você escolhe ser feliz, você escolhe buscar coisas que te levam à felicidade. É verdade. E o marido? O Lucas. Um grande exemplo disso. Desculpa, um grande exemplo disso que a Bel falou agora é o nosso relacionamento. Que a gente teve bastante dificuldade, até por conta do câncer, né? E muitas pessoas eu garanto que não entrariam nessa, né? Então, é tudo questão de escolha. Eu escolhi ser feliz com a Isabel, independente do que fosse acontecer, entende? Você tá preparado, o que você tá me dizendo Gerê, eu decidi ser feliz com a Isabel, independente dela ser curada ou não, independente dela viver mais 100 anos ou 100 dias, mas cada dia ao lado dela me faz o homem mais feliz do mundo. Ah, com certeza, isso eu posso garantir. Ela me faz o homem mais feliz do mundo, do mundo, do mundo. Até hoje eu falei pra ela, amor, eu tô tão feliz em estar aqui com você, são dias maravilhosos do seu lado, e cara, não tem preço que pague isso, eu juro. Vocês estão em Foz do Iguaçu, foram a trabalho? Também, Vai descansar um pouquinho, também a trabalho? com certeza. Isso aí. Você durante o dia, há algum momento em que você se questiona ou já passou dessa fase, essa coisa assim, por que eu, por que comigo, por que desse jeito? Porque eu vi, sei, e não tenho tempo para isso, mas eu sei do tamanho do sofrimento que você já passou entre
internações, piora, a doença se agrava e você não consegue respirar. E o tumor, meu Deus, numa fase tão complicada da vida, 15 anos, na flor da idade, naquilo que chamamos de, meu Deus, tão jovem, tão bonita, tão querida, tão amável, e descobrindo a vida, e de repente vem esse tumor, o câncer, como uma bomba em cima de você, e você de repente vai se redescobrir, ressignificar o sentido da vida dentro desse caos todo. Hoje mais madura, passados 3 anos, você está com 18. Hoje você ainda se pergunta por que comigo ou não? Ou você já alcançou aquela fase de dizer, privilégio foi o meu de ter tido essa doença e através dela ter alcançado tantas vidas e poder dizer da força que eu tenho e que se pode acontecer comigo, eu estou aqui, pode acontecer com qualquer pessoa que tem câncer e está nos ouvindo, está nos assistindo. Sim, eu já passei bem passado dessa fase de eu nunca consegui questionar a Deus, assim, falando religiosamente, né? Nunca consegui questionar nem o porquê de ter sido comigo, enfim. Mas nessa fase, assim, que você às vezes reflete um pouco sobre as coisas da sua vida, eu confesso que teve um bom período, assim, onde eu questionava. Foi no meu período, assim, bem depressivo em relação ao meu tratamento, sabe? Isso no início. Mas depois, assim, que eu entendi que a decisão de ser feliz e a escolha era minha, então isso mudou muito a minha vida. E hoje em dia eu não consigo mais me questionar, assim, sabe? A única coisa que eu consigo é refletir mesmo das coisas que aconteceram comigo e ver o que eu poderia melhorar pra me tornar alguém melhor e o que eu aprendi com algumas coisas da minha vida, sabe? Poxa vida, é uma aula. Eu quero muito que você venha aqui na rádio um dia tomar um café pessoalmente, passar Com um certeza. programa todo aqui conosco, falando com esses ouvintes. Você não imagina a enxurrada de gente querendo falar com você, conversar com você, perguntar coisas para você, te abraçar, né? Nós estamos no rádio, ela tá presencial, mas de maneira remota, né? Lá em Foz do Iguaçu, mas eu tô olhando aqui para ela através de um monitor. Isabel, eu queria deixar para você, porque você acaba sendo uma mensageira daquilo que daquilo que é otimismo, daquilo que é vitalidade, daquilo que é força, daquilo que é ânimo, daquilo que é coragem. Eu queria deixar você à vontade para dizer o que você tem vontade de dizer para tantas pessoas que te ouvem agora, tantas pessoas que pelo rádio estão acompanhando esse nosso bate-papo, e eu hoje estou conversando com Isabel Veloso, essa menina maravilhosa, através do YouTube, tantas pessoas vão assistir isso. Diga aquilo que você tem vontade de dizer para o coração dessas pessoas que precisam tanto da palavra de alguém que uma coisa é eu no meu lugar dizer coisas para quem está vivendo, outra coisa é quem está vivendo dizer coisas como sobreviver a tudo isso. Fique à vontade. Muito obrigada. Acredito que para quem passa por um diagnóstico, independente se é um câncer ou não, eu acredito que a decisão de você escolher, claro que um tratamento oncológico, principalmente, não é nada fácil, assim, bem dizer, né? É um período, assim, onde existem muitos questionamentos, é um período, assim, bem complicado em relação à autoestima, essa questão da saúde mesmo, fraqueza, enfim, tantos outros colaterais. Mas, assim, é você que faz o seu dia melhor, sabe? É aquela coisa, você escolher como se cada dia da sua vida fosse um milagre, sabe? Todos os dias sendo um milagre. Você ter áreas da sua vida e você admirar pela força que você tem. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade imensa, assim, de reconhecer a nossa própria força, a gente só olha para os outros. Mas independente da dor, que uma dor não anula a outra, mas quem é forte, todos nós somos fortes, né? Às vezes só precisa acontecer alguma coisa na nossa vida pra gente conhecer esse nosso lado. Mas assim, a mensagem que eu deixaria é justamente sobre isso, em relação para ter força e escolher ser feliz e escolher vivenciar cada dia como se fosse um milagre e aproveitar o agora.
para quem é saudável, né, e não tem uma doença, assim, ou com se preocupar em relação à saúde, eu diria justamente isso, para aproveitar o dia como se fosse o último, para aproveitar e prestar atenção nos 2 pulmões que você tem, né, na sua saúde excelente, na disposição excelente que você tem, porque isso num tratamento, independente da doença, faz muita falta mesmo. Mas seria mais ou menos isso que eu queria falar. Isabel, obrigado. Obrigado por esse tempo. Você num saguão de hotel, se dispondo a falar comigo pelo vídeo, com tanta simpatia, embora cansada de viagem. Eu vi o vídeo que você mandou no Instagram, comentando. Muito obrigado pela tua gentileza, né? Você se faz tão humilde, tão querida, né? Os próximos 5 anos virão os 3 filhos, virão coisas maravilhosas, e você estando em São Paulo, quero que você combine com a Renata, quero que você venha aqui fazer um programa inteiro comigo pra gente bater papo. Obrigado por tudo, viu? Que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até mais. Você quer divulgar alguma coisa, algum telefone, alguma rede social? Você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Em relação ali, eu comentei até com a Renata, né, que eu gostaria de falar sobre o tratamento que eu faço, que é com óleo canabinoide, né, da parte medicinal. E ele é o que tem salvado, assim, a minha vida e que tem regredido o tumor, né, depois de Deus, enfim, a minha crença. Mas é da Golden Drops, e é uma empresa onde eu sou representante no Brasil e o meu pai também representa a parte das vendas da empresa. Então, foi uma empresa que me acolheu muito, sabe? Então, eu queria só fazer essa divulgação para quem realmente precisa, porque é um tratamento que, inclusive, me livrou dos remédios para ansiedade e que tem me ajudado muito na qualidade de vida.